Luna recebeu o telefonema que toda mãe teme. Sofia havia desmaiado na escola. No hospital ela encontrou Max, o homem que jurou amar para sempre e que agora mal conseguia olhar nos olhos. O diagnóstico foi devastador. Uma doença rara, um tratamento agressivo e uma condição impossível. Eles precisariam viver juntos novamente. 2 ex-amantes, um apartamento, 8 semanas e uma filha lutando pela vida entre eles. Mas o que aconteceu a seguir? Ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrá-la. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém viva a magia de compartilhar histórias como essa. A sala de reuniões estava em silêncio. Luna apontava para as projeções na parede, mostrando cada detalhe do projeto que havia consumido seus últimos 6 meses. Um complexo arquitetônico que poderia coroar sua carreira. Os investidores a observavam com atenção, alguns acenando com aprovação. Ela sentia a vitória tão próxima que quase conseguia tocá-la. Foi então que o celular vibrou. Luna ignorou. Vibrou novamente e novamente, até que o nome na tela a fez congelar. Colégio Sofia. Seu coração disparou. Escolas não ligam 3 vezes seguidas por nada. Com um pedido de desculpas murmurado, ela atendeu, saindo rapidamente da sala. Dona Luna? A voz da secretária tremia. A Sofia desmaiou durante a aula. A ambulância já está a caminho. Hospital Sírio-Libanês. O mundo de Luna virou de cabeça para baixo. Ela nem se lembra de ter pegado a bolsa, de ter saído correndo, de ter ignorado os gritos do cliente pedindo que ela voltasse. Só se lembra do trânsito interminável, das mãos tremendo no volante. É da prece silenciosa que repetia como um mantra. Por favor, que ela esteja bem. Por favor. Quando finalmente estacionou no hospital em vaga proibida, mas que importava. Luna correu para a recepção. Foi direcionada ao pronto-socorro e foi lá no corredor que cheirava a desinfetante e medo que ela ouviu. Max. Ele estava encostado na parede, braços cruzados olhando para o nada. O cabelo negro estava um pouco mais grisalho nas têmporas. As olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. Ele usava a mesma jaqueta de couro que ela tinha dado de presente 8 anos atrás. Por alguma razão, isso a fez querer chorar. Os olhos dele se encontraram. Por um segundo, apenas um segundo, Luna viu algo que não era raiva. Era preocupação, talvez até alívio por não estar sozinho. Mas então a máscara voltou e ele desviou o olhar. O que aconteceu? Luna perguntou, a voz mais alta do que pretendia. A mesma coisa que eu sei. A resposta de Max foi seca. Ela desmaiou. Estão fazendo exames. Silêncio. Luna queria perguntar tantas coisas. Queria gritar, chorar, se jogar nos braços dele como teria feito anos atrás. Mas o abismo entre eles era amplo demais. 3 anos de divórcio não se apagam em um corredor de hospital. Ela se sentou em uma das cadeiras de plástico. Max permaneceu de pé a 3 metros de distância, como se proximidade fosse veneno. Os minutos se arrastaram como horas. Nenhum dos dois falava. Quando a porta finalmente se abriu, uma médica jovem apareceu com uma prancheta. Família da Sofia Almeida? Somos os pais. Luna e Max falaram ao mesmo tempo. Depois se entreolharam desconfortáveis. A médica não pareceu notar a tensão. Ela está estável agora, mas precisamos de algumas informações. Histórico médico da família. Alguém tem doenças autoimunes? Lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla. Luna olhou para Max. Max olhou para Luna. Pela primeira vez em meses, eles precisavam colaborar. E não conseguiam. Minha mãe teve... Luna começou. Meu avô tinha... Max falou por cima dela. Silêncio constrangedor. A médica suspirou, claramente acostumada com pais divorciados. Por que não entram juntos e conversamos com calma? Juntos. A palavra soou absurda, mas eles entraram. E lá estava Sofia, pálida na maca, os olhos fechados, conectada a fios e monitores. Luna sentiu as pernas fraquejarem. Ela deu um passo à frente e tropeçou. Max a segurou. Foi instintivo. Suas mãos firmes nos braços dela, estabilizando-a antes que caísse. Por um segundo, apenas um segundo, os corpos se lembraram. De noites abraçados no sofá, de danças na cozinha, de promessas sussurradas no escuro.
Luna sentiu o calor dele atravessar o tecido da blusa, o perfume amadeirado que continuava o mesmo. O coração dele batendo rápido demais. Ou era o dela? Você está bem? A voz de Max era baixa, quase gentil. Luna assentiu, afastando-se rapidamente. Estou. Mas não estava. Nenhum dos dois estava. A médica explicou que Sofia precisaria fazer uma bateria de exames nos próximos dias. Suspeitava-se de uma condição autoimune, mas o diagnóstico preciso levaria tempo. Enquanto isso, Sofia precisava de repouso e acompanhamento constante. Luna mal ouvia. Seus olhos estavam fixos na filha, na menina que tinha os olhos de Max e o queixo dela, na adolescente que, nos últimos 3 anos, tinha se tornado mediadora entre dois adultos que não conseguiam estar na mesma sala sem transformar tudo em campo de batalha. Mãe? A voz fraca de Sofia fez Luna correr para a maca. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Sofia abriu os olhos ainda tontos de medicação. Viu a mãe. Depois viu o pai. Nos cantos opostos da maca. Sempre nos cantos opostos. Algo no olhar dela se apagou. Não era medo da doença. Era algo pior. Era resignação. Vocês vieram. Ela sussurrou. Os dois. Claro que viemos, Max disse, aproximando-se pela primeira vez. Onde mais estaríamos? Sofia não respondeu. Mas seus olhos diziam tudo. Em qualquer lugar. Menos juntos. Luna sentiu uma facada no peito. Quando foi que se tornaram isso? Quando foi que o amor que construíram virou ruína tão devastadora que até a própria filha não acreditava mais que pudessem estar no mesmo espaço? Ela olhou para Max. Ele olhou para ela. E pela primeira vez em 3 anos, algo além de raiva passou entre eles. Era culpa. A médica interrompeu o momento. Vamos manter Sofia em observação essa noite. Vocês podem ficar se quiserem. Mas só um de cada vez. Eu fico, disseram os dois simultaneamente. Mais um olhar trocado. Mais tensão. Nós alternamos. Max concedeu. Você fica primeiro. Luna queria discutir. Queria dizer que tinha tanto direito quanto ele, mas estava cansada demais. E Sofia precisava de paz, não de mais uma guerra. Tudo bem, ela concordou. Max assentiu e saiu do quarto. Mas antes de fechar a porta, ele olhou para trás. Seus olhos pousaram em Luna por um segundo a mais do que o necessário. E nesse segundo, Luna viu algo que a assustou. Ela viu que, por baixo de toda a raiva, toda a mágoa, todo o ressentimento acumulado, o homem que ela havia amado ainda estava lá. E talvez, apenas talvez, nunca tivesse ido embora. 1 semana. 7 dias que pareceram 7 anos. Sofia passou por exames que Luna nem sabia que existiam. Ressonâncias, biópsias, coletas de sangue intermináveis. Cada resultado levava a outro exame, outro especialista, outro corredor de hospital onde Max e Luna se revezavam em silêncios desconfortáveis. Eles criaram uma rotina não falada. Um ficava de manhã, o outro à tarde. Comunicavam-se por mensagens frias e objetivas. Ela comeu. Febre baixou. Médico passou às 15. Nunca mais do que o necessário. Nunca nada que pudesse ser confundido com intimidade. Até que chegou o dia da reunião com o Dr. Ricardo Mendes. Luna entrou na sala primeiro. Era ampla, com uma mesa de madeira escura e diplomas nas paredes. Cheirava a café e algo que ela não conseguia identificar. Talvez fosse apenas o peso de Mas. Notícias acumuladas ao longo dos anos. Max chegou 3 minutos depois. Sentou-se na cadeira ao lado dela, mas deixou uma cadeira vazia entre os dois, como se proximidade pudesse queimá-los. Dr. Ricardo era um homem nos seus 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos gentis, mas cansados. Ele abriu uma pasta. Suspirou discretamente e Luna soube. Antes mesmo de ele falar, ela soube que a notícia não seria boa. Sofia tem uma doença autoimune rara chamada encefalomielite, disseminada aguda recorrente. Ele começou, a voz calma mas firme. É uma condição que ataca o sistema nervoso. Compromete a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Luna sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ao lado, Max ficou rígido como pedra. Tem cura? A voz dele saiu rouca. Tem tratamento. E as chances de remissão são boas, especialmente em adolescentes. Dr. Ricardo fez uma pausa. Mas não vou mentir para vocês. O tratamento é agressivo. 8 semanas de terapias intensivas, medicações pesadas, internações frequentes. E há algo mais.
Ele olhou de Max para Luna, medindo as palavras. Estudos recentes mostram que pacientes, adolescentes com doenças autoimunes graves, respondem significativamente melhor ao tratamento TUS quando têm estabilidade emocional, quando sentem que a família é uma unidade coesa. O silêncio na sala era ensurdecedor. O que o senhor está dizendo? Luna perguntou, embora já soubesse a resposta. Estou dizendo que Sofia precisa de vocês dois. Não apenas presentes, mas juntos. No mesmo espaço, funcionando como família. Max se levantou bruscamente. Não. Max, Luna começou. Agora você quer fazer família? Ele se virou para ela, os olhos ardendo. Onde estava essa preocupação? Quando você perdeu a formatura dela por causa de uma reunião? Quando você passava fins de semana inteiros no escritório enquanto ela crescia sem você? As palavras cortaram como lâmina. Luna sentiu as lágrimas queimarem, mas não as deixou cair. Não aqui, não na frente dele. Eu sei que cometi erros, ela disse, a voz trêmula, mas controlada. Mas você também não foi santo, Max. Ou esqueceu das mensagens com aquela colega de trabalho? Dos cafés que viravam jantares? Max empalideceu. Dr. Ricardo levantou a mão. Eu entendo que há história entre vocês, mas agora não se trata de vocês. Trata-se da Sofia. Ele olhou para os dois com firmeza. Ela precisa de 8 semanas de estabilidade. Podem me dar isso? Ou vão deixar o orgulho custar a saúde da filha de vocês? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Luna foi a primeira a ceder. Eu faço o que for preciso. Max cerrou os punhos. Ela podia ver a guerra acontecendo dentro dele. Raiva versus amor paternal. Finalmente ele assentiu. Tudo bem, mas com regras. Que tipo de regras? Luna perguntou. Divisão clara de tarefas. Horários definidos. Você fica com o quarto de hóspedes, eu com a sala. E não fingimos que isso é mais do que é. Uma obrigação. Cada palavra foi uma facada, mas Luna engoliu a dor e concordou. Tudo bem. Dr. Ricardo observou a troca com expressão indecifrável. Vocês vão precisar alugar algo próximo ao hospital. As internações serão frequentes. 3 dias depois, Luna estava diante de um prédio modesto, a 2 quadras do hospital. O apartamento era pequeno, um quarto, uma sala que mal cabia um sofá, cozinha americana. Nada como as casas espaçosas que cada um tinha agora. Nada como o lar que construíram juntos antes de destruírem tudo. Max chegou com 2 malas. Luna já tinha trazido as suas. Sofia viria no dia seguinte, após a primeira sessão de tratamento. Você fica com um quarto, Max disse, deixando as malas na sala. Eu durmo no sofá. Max, não seja ridículo. Podemos alter... Eu disse que fico no sofá. O tom não deixava espaço para discussão. Luna suspirou e começou a organizar suas coisas. Levou a mala para o quarto minúsculo. Ao abrir a gaveta da cômoda para guardar roupas, encontrou algo que a fez congelar. Uma foto. Velha, desbotada nas bordas, ela e Max no dia do casamento. Ele a carregava no colo. Os dois rindo como se não houvesse amanhã. Luna estava com o vestido branco esvoaçante, ele com o terno que ficava perfeito demais. Os olhos de ambos brilhavam com uma certeza inabalável. Isso é para sempre. Como tinham sido ingênuos. Luna, você viu onde eu deixei? Max parou na porta. Seus olhos foram direto para a foto na mão dela. O ar entre eles ficou denso. Eu não sabia que esse apartamento era mobiliado com memórias ruins. Ele disse, a voz cortante. Não eram ruins. Luna olhou para ele, os olhos finalmente deixando as lágrimas escaparem. Não todas. Max desviou o olhar. Sua mandíbula estava tensa. Eram sim. Caso contrário, não teríamos terminado. Max, não. Ele levantou a mão. Não faça isso. Não tente reescrever a história. Não tente transformar ruínas em romance. Estamos aqui pela Sofia, só por ela. Luna assentiu, engolindo as palavras que queria gritar. Que não tinha sido só ruínas. Que tinha havido amor. Tanto amor que ainda doía. Que talvez, apenas talvez, parte daquele amor ainda existisse. Enterrado sob camadas de mágoa. Mas ela não disse nada. Apenas guardou a foto na gaveta e terminou de arrumar as roupas. À noite a tensão era insuportável. Max montou seu espaço na sala com a precisão de um engenheiro traçando projetos. Travesseiro de um lado, lençol do outro, garrafa de água na mesinha.
Luna preparou uma refeição simples. Macarrão com molho de tomate. Ele comeu em silêncio, sem olhar para ela. Quando Luna foi dormir, deitada na cama que cheirava a estranho, ela escutou Max se revirando no sofá. As molas rangiam a cada movimento. Ela sabia que ele não estava confortável. Sabia que aquele sofá era curto demais para seu 1,85 m. Pensou em oferecer alternância. Pensou em dizer algo gentil. Mas então se lembrou do olhar dele ao ver a foto. Do jeito como ele havia dito, ruínas em romance. E permaneceu calada. No escuro, separados por uma parede fina, 2 corações partidos tentavam adormecer. Nenhum dos dois conseguiu, porque ambos sabiam que 8 semanas naquele espaço minúsculo, respirando o mesmo ar, dividindo as mesmas preocupações, seria um teste que talvez não sobrevivessem. Ou talvez, apenas talvez, fosse a chance que nunca souberam que precisavam. A primeira semana de tratamento foi brutal. Sofia reagiu mal aos medicamentos desde o início. Náuseas violentas, dores de cabeça que a faziam chorar, tremores que percorriam seu corpo magro. Luna segurava a bacia enquanto a filha vomitava. Max segurava a mão dela quando as dores ficavam insuportáveis. E entre uma crise e outra, eles se revezavam em vigílias que pareciam não ter fim. Era terça-feira, 3 da manhã. Quando Luna assumiu o turno, Max estava cochilando na poltrona ao lado da cama de Sofia. O corpo dobrado em um ângulo que certamente resultaria em dores nas costas. Ela pensou em acordá-lo, mandá-lo para casa descansar de verdade. Mas algo na cena a paralisou. Ele parecia mais jovem dormindo. As linhas de preocupação ao redor dos olhos suavizavam. A tensão perpétua no maxilar desaparecia. Por um momento, Luna viu o homem com quem havia se casado, não o estranho amargo em que ele se transformou. Ela pegou a jaqueta dele, pendurada no encosto da cadeira, e cuidadosamente a colocou sobre seus ombros. Max se mexeu levemente, mas não acordou. Luna ficou ali, parada, olhando para ele por tempo demais. Búzios, dezembro de 2006. A memória a atingiu sem aviso. Eles tinham alugado uma casa de frente para a praia. No segundo dia de lua de mel, uma tempestade tropical os pegou de surpresa enquanto caminhavam pela areia. Max a pegou no colo e correu, os dois rindo como crianças, enquanto a chuva os ensopava completamente. Quando chegaram ao quarto, estavam encharcados. Max a colocou no chão, mas não a soltou. Seus olhos encontraram os dela e Luna viu ali uma promessa silenciosa. Eu vou te fazer feliz, sempre. Fizeram amor ouvindo o som do mar e da tempestade. Depois, deitados nus e entrelaçados, Max sussurrou no ouvido dela. Não existe lugar no mundo onde eu prefira estar do que aqui. Com você. Luna tinha acreditado. Com cada fibra do seu ser tinha acreditado. Mãe? A voz fraca de Sofia a trouxe de volta ao presente. Luna piscou rapidamente, afastando as lágrimas que ameaçavam cair. Estou aqui, meu amor. Ela se aproximou da cama segurando a mão da filha. Você estava chorando, Sofia murmurou, os olhos semicerrados pela medicação. Não, querida. Só cansada. Sofia não pareceu convencida, mas estava fraca demais para insistir. Seus olhos se fecharam novamente e em minutos ela voltou a dormir. Luna se sentou na beira da cama, observando a respiração da filha. Tão frágil, tão vulnerável. Como tinham chegado ali, como tinham permitido que as coisas se deteriorassem, a ponto de quase perderem o que realmente importava. Max acordou às 6 da manhã com um torcicolo terrível. A jaqueta estava sobre seus ombros. Ele não se lembrava de tê-la pegado. Seus olhos encontraram Luna, agora dormindo sentada na cadeira ao lado da cama de Sofia, a cabeça inclinada em um ângulo desconfortável, a mão ainda segurando a da filha. Algo dentro dele se apertou. Ela estava exausta, olheiras profundas, pele pálida, roupas amarrotadas. Quando foi a última vez que ela tinha dormido de verdade? Comido uma refeição decente? Max se levantou silenciosamente e saiu do quarto. 15 minutos depois, voltou com 2 copos de café da cafeteria do hospital. Ele colocou um na mesinha ao lado de Luna e hesitou. Canela. Ela sempre gostava de café com canela. Será que ainda gostava? Será que ele deveria saber disso? Max voltou à cafeteria, pegou sachês de canela e voltou ao quarto. Polvilhou cuidadosamente no café dela. Quando Luna acordou 1 hora depois, a primeira coisa que viu foi o copo fumegante ao seu lado.
Ela tomou um gole, fechou os olhos, e pela primeira vez em dias, algo que não era dor atravessou seu rosto. Ela olhou para Max, que fingia estar absorto no celular. Você lembrou, ela disse baixinho. Ele não respondeu. Mas seus ombros ficaram ligeiramente mais tensos. Quinta-feira à noite, Sofia piorou. A febre subiu para 39,15. Ela começou a delirar, murmurando coisas desconexas. As enfermeiras aplicaram antitérmicos, mas nada parecia funcionar. Luna estava ao lado esquerdo da cama, Max ao lado direito. Pela primeira vez desde que começaram a revezar, estavam ali ao mesmo tempo. Não briguem, Sofia murmurou no delírio. Por favor, não briguem. As palavras perfuraram ambos como flechas. Luna estendeu a mão instintivamente, pegando a de Sofia. Do outro lado, Max fez o mesmo. E então, por cima do corpo da filha, suas mãos se tocaram. Foi como um choque elétrico. 3 anos. 3 anos desde que tinham se tocado de verdade. 3 anos desde que qualquer proximidade física não tinha sido acidental ou forçada pela situação. Max deveria ter soltado. Luna deveria ter recuado. Nenhum dos dois fez isso. Seus dedos se entrelaçaram lentamente por cima da mão de Sofia. Luna sentiu a pele áspera dele, as calosidades de anos trabalhando com projetos e construções. Max sentiu a delicadeza dela, os dedos finos que sempre gesticulavam quando ela estava animada sobre alguma ideia. Eles não se olharam. Apenas ficaram ali, mãos unidas, enquanto Sofia finalmente se acalmava, a respiração se estabilizando. Março de 2008. Max se lembrou do dia em que Sofia nasceu. 36 horas de trabalho de parto. Luna estava exausta. Mas quando colocaram a bebê em seus braços, ela chorou de uma forma que Max nunca tinha visto. Alegria pura, amor avassalador. Nós fizemos isso, ela tinha sussurrado. Olhando para ele com olhos brilhantes. Nós criamos uma vida. Max tinha segurado as duas, esposa e filha, e sentido que sua vida finalmente fazia sentido completo. Quando foi que perdemos isso? Ele pensou agora, olhando para a mão de Luna entrelaçada com a sua. Quando foi que esquecemos que já fomos uma só pessoa? A enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Sofia e encontrou a cena. Os pais, um de cada lado da cama, mãos unidas por cima da filha adormecida. Ela sorriu discretamente e saiu sem fazer barulho. Foram necessários 20 minutos até que Luna finalmente sussurrasse. A febre baixou. Sim, Max respondeu a voz rouca, mas nenhum dos dois soltou a mão do outro. Foi Sofia quem, ao se mexer no sono, fez suas mãos se separarem. Luna recuou primeiro, limpando a garganta, incapaz de olhar para Max. Ele esfregou o rosto com as mãos, o coração batendo rápido demais. Você deveria ir para casa descansar, ele disse, não olhando para ela. Você também. Eu fico. Max, eu disse que fico. Luna assentiu. Pegou a bolsa, mas antes de sair parou na porta. Obrigada. Pelo café. Max não respondeu, mas quando ela saiu, ele fechou os olhos e soltou um suspiro longo e cansado, porque aquele toque tinha sido mais perigoso do que qualquer discussão, mais íntimo do que qualquer palavra. Tinha sido uma lembrança de algo que ele jurou ter enterrado. E agora? Não sabia mais se conseguiria manter enterrado pelas próximas 7 semanas. 10 dias depois do início do tratamento, Sofia finalmente teve uma melhora significativa. Os medicamentos começaram a fazer efeito. A febre não voltou e ela conseguiu comer uma refeição completa pela primeira vez em semanas. Dr. Ricardo autorizou que ela passasse alguns dias em casa, entre as sessões no hospital. Casa. A palavra soou estranha quando Luna e Max a levaram para o apartamento alugado. Não era casa de nenhum deles. Era apenas um espaço compartilhado por necessidade, com paredes finas demais e proximidade inevitável. Sofia foi direto para o quarto e adormeceu quase instantaneamente. O tratamento a deixava exausta. Luna preparou chá na cozinha minúscula enquanto Max organizava os remédios da filha na mesinha de centro, separando por horário em pequenos porta-comprimidos. Era uma cena estranhamente doméstica, quase normal, quase como se fossem uma família de verdade e não dois estranhos forçados a conviver. Foi então que o celular de Max tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto mudou, algo entre culpa e desconforto.
Levantou-se rapidamente e foi para a varanda, fechando a porta de vidro atrás de si. Luna não precisou ver o nome na tela para saber. Instinto feminino, talvez. Ou simplesmente o fato de que ela ainda conhecia Max melhor do que gostaria de admitir. Era uma mulher. Através do vidro, Luna o observou. Max passou a mão pelos cabelos. Um gesto que ele sempre fazia quando estava nervoso. Falava baixo. Mas mesmo sem ouvir as palavras, Luna podia ler sua linguagem. Corporal, desculpas, explicações, distância. Algo, afiado e primitivo, se instalou no peito e... Dela, ciúmes, ridículo, absurdo. Injusto, mas ciúmes mesmo assim. Você não tem direito? Ela disse a si mesma. Você terminou isso. Ele pode estar com quem quiser, mas o coração não entendia a lógica. Max voltou 15 minutos depois. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse esfregado com força. Ele não olhou para Luna. Apenas murmurou, vou tomar banho, e desapareceu no banheiro. Luna ficou ali, segurando a xícara de chá que já estava fria, o peito apertado de uma emoção que não tinha nome. Ou talvez tivesse. Talvez fosse arrependimento. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Luna ouvia Max se revirando no sofá. As molas rangiam a cada movimento. Ela pensou em ir até lá, perguntar se estava tudo bem. Mas o que diria? Quem era no telefone? Você está bem? Ainda pensa em mim às vezes? Patético. Às 2 da manhã, ela ouviu passos. Max foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou água. Luna prendeu a respiração, fingindo dormir. Ouviu quando ele parou na porta do quarto. Só por um segundo, antes de voltar para a sala. O que ele tinha pensado? O que tinha sentido? Ela nunca saberia. 2 dias depois, foi a vez de Luna receber uma ligação. Ela estava na varanda quando o telefone tocou. Era Ricardo, o cliente do projeto que ela havia abandonado na reunião quando Sofia desmaiou. Luna, precisamos conversar sobre o contrato. A voz dele era séria, mas não hostil. Você sumiu. Entendo as circunstâncias, mas precisamos de definições. Ela explicou sobre Sofia, sobre o tratamento. Ricardo foi compreensivo, mas firme. Ou ela retomava o projeto em 2 semanas, ou ele passaria para outro arquiteto. Quando Luna desligou, percebeu que estava sorrindo. Não um sorriso feliz, um sorriso de alívio. Pela primeira vez em sua carreira, um projeto milionário não era sua prioridade. Sofia era. E isso a libertava de uma forma que não sabia que precisava. Ela se virou e deu de cara com Max, parado na porta da varanda. Quanto tempo você está aí? Ela perguntou. O suficiente. Ele hesitou. Você vai perder o contrato. Vou. Luna. Não. Max. Não vou ouvir sermão. Não de você. Mas não havia raiva em sua voz. Apenas cansaço. Eu já perdi coisas demais por causa da minha carreira. Não vou perder minha filha. Max ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, disse, você mudou. Mudei? Sim. A Luna que eu conhecia teria encontrado uma forma de ter os dois. Projeto e filha. Ela nunca abriria mão de nada. Luna sentiu as palavras como um tapa, mas ele não estava errado. Talvez essa Luna tenha entendido que não dá para ter tudo. Ela respondeu baixinho, não sem perder o que realmente importa. Max a olhou de um jeito diferente, como se estivesse vendo alguém novo. Ou talvez alguém que sempre esteve lá, mas ele tinha se recusado a enxergar. Fernanda terminou comigo, ele disse de repente. Ou melhor, eu terminei. Na noite que você ouviu no telefone. Luna congelou. Você não me deve explicações. Eu sei, mas vou dar mesmo assim. Ele se aproximou apenas um passo. Ela disse que não podia competir com uma ex-esposa e uma filha doente. Que eu claramente não estava presente no relacionamento. E ela estava certa. O coração de Luna acelerou. Max, Sofia me perguntou. Ontem se você estava namorando. Alguém. A mudança de... Assunto a pegou desprevenida. O quê? Eu disse que não sabia. Que você tinha sua vida e eu não me metia. Ele a encarou. Mas estou perguntando agora. Está? Não. Por quê? A pergunta era simples. A resposta não. Porque eu tentei. Luna admitiu, a voz quebrando. Há 1 ano eu aceitei sair com alguém. Um colega de trabalho. Bom, engraçado no interessado. E no meio do jantar ele fez uma piada. E eu ri. E por um segundo, esqueci que você não estava lá. E quando me dei,
Conta. Ela engoliu seco. Eu desculpei e fui embora. Nunca mais aceitei sair com ninguém. Max fechou os olhos. Quando os abriu, havia algo neles que Luna não via há anos. Dor. Dor pura e crua. 3 anos, Luna. 3 anos eu tentei te odiar. Tentei seguir em frente. Namorei Fernanda por 6 meses e em nenhum momento consegui olhar para ela do jeito que olhava para você. As palavras pairaram entre eles, pesadas como chumbo e leves como promessas. Luna deu um passo à frente. Max não recuou. Por que está me dizendo isso? Ela sussurrou. Porque estou cansado de fingir. Ele passou a mão pelo rosto. Estou cansado de fingir que não sinto sua falta. Que não penso em você toda vez que acordo. Que não... Um som vindo do quarto os interrompeu. Sofia chamando por água. O momento se quebrou como vidro. Luna saiu rapidamente da varanda. Max ficou ali respirando fundo, tentando controlar o coração que batia como tambor de guerra. Mais tarde, naquela noite, Luna saiu do banho e foi até o quarto envolta no roupão branco. Só quando chegou à cama percebeu. Tinha esquecido a toalha no banheiro. Ela voltou à sala. Max estava no sofá mexendo no notebook. Quando a viu, seus dedos congelaram sobre o teclado. O roupão estava entreaberto, revelando a curva do pescoço, a clavícula, o início dos seios. O cabelo molhado caía em ondas sobre os ombros. Ela estava sem maquiagem, vulnerável, real e absolutamente linda. Desculpa, Luna murmurou, mas seus pés não se moveram. Max não conseguia desviar o olhar. Os olhos dele percorreram cada centímetro dela, não com luxúria barata, mas com uma fome de quem conhece cada detalhe daquele corpo. E morreria para tocá-lo novamente. 15 segundos. 15 segundos onde o mundo parou. 15 segundos onde ambos se lembraram de noites entrelaçados, de promessas sussurradas, de pele contra pele. Mãe! A voz de Sofia do quarto quebrou o encanto. Você pode trazer mais água? Luna piscou, voltando à realidade. Pegou a toalha rapidamente e praticamente correu de volta ao quarto. Max soltou o ar que não sabia que estava prendendo. E soube com certeza absoluta que as próximas semanas seriam as mais difíceis de sua vida, porque manter distância de Luna estava ficando impossível. E parte dele nem queria mais tentar. A notícia chegou como um soco no estômago. 3 semanas de tratamento e o corpo de Sofia não estava respondendo. Os exames mostravam progressão mínima. A inflamação no sistema nervoso persistia, teimosa e perigosa. Dr. Ricardo os convocou para uma reunião de emergência em um sábado, cinzento de junho. Luna chegou primeiro, os cabelos presos em um coque bagunçado, olheiras tão fundas que pareciam hematomas. Max entrou 5 minutos depois, a barba por fazer, roupas amarrotadas. Eles estavam exaustos, de uma forma que o sono não curava. Mas Dr. Ricardo não perdeu tempo com preâmbulos. O tratamento convencional não está funcionando. Precisamos mudar de estratégia. Ele colocou 2 documentos sobre a mesa. Vocês têm 2 opções. Luna se inclinou para frente, o coração já acelerado. Opção 1. Continuamos com o tratamento conservador. É seguro, testado, mas levará de 6 meses a 1 ano para vermos resultados significativos. Se é que veremos. Ele fez uma pausa. Opção 2. Terapia experimental. Um novo protocolo que tem mostrado resultados impressionantes em casos como o de Sofia. 60% de taxa de sucesso em remissão completa. E os outros 40%? Max perguntou, a voz tensa. Dr. Ricardo suspirou. Complicações severas. Em casos raros, piora do quadro. É arriscado, mas pode ser a melhor chance dela. Luna sentiu o mundo girar. Quando precisamos decidir? Hoje. O protocolo começa segunda-feira, se vocês optarem por ele. A discussão começou no estacionamento do hospital. Nós vamos com a terapia experimental, Luna disse, abrindo a porta do carro. Não vamos. Max trancou as portas do próprio carro, com mais força que o necessário. Luna se virou para ele. Como não vamos? É 60% de chance. É 40% de risco. 40% de chance de piorarmos as coisas. E 100% de chance de ficarmos 1 ano vendo nossa filha definhar-se. Escolhermos o tratamento conservador. A voz dela subiu. Você ouviu o médico. Sem vermos resultados. Max se aproximou, o maxilar tenso.
Claro que você quer arriscar. Sempre foi assim, não é? Sempre apostando alto. Não importa quem se machuque no processo. A acusação cortou fundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você sempre priorizou o arriscar, o ganhar, o conquistar. E quem ficava juntando os cacos? Eu, sempre eu. Isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver. Max explodiu. Você quer arriscar a vida da nossa filha da mesma forma que arriscou o nosso casamento? Jogando tudo em uma aposta, porque talvez dê certo. Luna sentiu as lágrimas queimarem. E você quer ficar na segurança, como sempre fez? Você nunca arrisca nada, Max. Nunca luta por nada. Eu lutei por você. Ele gritou, e algo na voz dele se quebrou. Durante anos eu lutei. Enquanto você trabalhava até meia-noite, enquanto você perdia aniversários e formaturas e jantares, eu estava lá lutando sozinho para manter essa família unida. Eu estava construindo um futuro para nós. Não, Luna, você estava fugindo. As palavras saíram mais baixas agora, mas não menos cortantes, fugindo de ser esposa. De ser mãe, de ser vulnerável o suficiente para falhar em algo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Você é covarde, Luna sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Você escolhe segurança porque tem medo de perder. Sempre teve. E você é imprudente, Max respondeu, a voz rouca. Você arrisca porque não sabe amar nada o suficiente para ter medo de perder. As palavras pairaram entre eles como veneno. Luna não conseguia respirar direito. A dor no peito era física, real, insuportável. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Foi quando escutaram um grito, vindo do quarto de Sofia. Eles correram. Subiram os 3 lances de escada do apartamento, em velocidade recorde. Quando abriram a porta, encontraram Sofia encolhida no canto do quarto, as mãos tapando os ouvidos, o corpo tremendo violentamente. Não briguem, não briguem, não briguem. Ela repetia como um mantra, os olhos vidrados, a respiração em espasmos irregulares, ataque de pânico. Luna se ajoelhou ao lado dela. Sofia, meu amor, está tudo bem. Vocês estavam gritando. Sofia olhou para a mãe, os olhos vermelhos e assustados. Eu escutei tudo. Vocês vão escolher e eu vou morrer, porque vocês não conseguem concordar em nada. Não, querida, não. Max tentou se aproximar, mas Sofia se encolheu mais. Eu estou morrendo e vocês só sabem brigar. Ela começou a hiperventilar. Eu não quero morrer. Eu não quero. Eu não... Luna a abraçou, mas Sofia não parava de tremer. Max ligou para o Dr. Ricardo, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o celular. 30 minutos depois, uma ambulância levava Sofia de volta ao hospital, sedada, pálida, pequena demais naquela maca. O Dr. Ricardo os encontrou na sala de espera 1 hora depois. Seu rosto estava mais severo do que Luna já tinha visto. Ela está estável. Mas vocês dois... Ele apontou para ambos. Venham comigo, agora! Eles o seguiram até uma capela pequena dentro do hospital. Quando o Dr. Ricardo fechou a porta, o silêncio foi ensurdecedor. Vocês estão matando sua filha. Ele não elevou a voz, mas cada palavra caiu como uma martelada. Não há doença, vocês. Com esse conflito, com essa guerra que insistem em travar um contra o outro. Luna cobriu o rosto com as mãos. Sofia precisa de paz. Precisa de união. Precisa sentir que não importa o que aconteça. Vocês dois estão do mesmo lado. Dr. Ricardo os encarou. Então vou deixar vocês aqui. E não saiam enquanto não decidirem juntos. Não como inimigos, como pais. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio na capela era sufocante. Havia apenas um pequeno altar, 2 bancos de madeira e um vitral que filtrava a luz da tarde, em tons de azul e dourado. Luna foi a primeira a se mover. Ela deslizou pelo banco até o chão, os joelhos no tapete áspero, e começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, mas soluços, profundos e dolorosos, que sacudiam todo o corpo. Eu não sei o que fazer, ela disse entre soluços. Eu não sei qual é a escolha certa. E eu estou com tanto medo. Max, com tanto medo de escolher, errado e perder ela. Max sentiu algo se partir dentro dele. Ele desceu e se ajoelhou ao lado de Luna. E pela primeira vez em 3 anos, tocou-a de verdade. Suas mãos seguraram o rosto dela, os polegares limpando as lágrimas que não paravam de cair.
Eu também estou com medo, ele admitiu, a voz quebrando. Eu estou apavorado, porque qualquer escolha pode ser a errada. E eu não sei se vou sobreviver se alguma coisa acontecer com ela. Luna segurou os pulsos dele, mantendo as mãos no seu rosto. Então, o que fazemos? Paramos de brigar. Max encostou a testa na dela. Paramos de lutar um contra o outro e começamos a lutar juntos, por ela. As lágrimas de Luna caíram mais forte. Eu sinto muito por tudo. Por todos os jantares que perdi, todas as vezes que escolhi trabalho, todas as vezes que fui covarde, demais para admitir que estava falhando. E eu sinto muito por ter desistido. Max fechou os olhos, por ter buscado atenção em outro lugar quando deveria. Ter lutado por nós, por ter deixado o orgulho destruir o que tínhamos. Eles ficaram ali, ajoelhados no chão da capela, testas unidas, lágrimas se misturando. Eu senti tanto a sua falta, Luna sussurrou. Eu também. A voz de Max era apenas um fio. Todos os dias, a cada segundo. Ele afastou o rosto apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. E então, com uma delicadeza que contrastava com toda a dor, ele secou o rosto dela com os polegares. Um gesto tão íntimo, tão familiar, tão carregado de história. Luna fechou os olhos, apoiando-se no toque. Os lábios deles estavam a centímetros. Ela podia sentir a respiração dele, podia sentir o calor, a atração, a saudade. Mas não era a hora. Ainda não. Nós escolhemos a terapia experimental, Max disse suavemente. Juntos, porque nossa filha não é covarde, e ela merece pais que também não sejam. Luna assentiu abrindo os olhos. Juntos. Eles se levantaram ainda de mãos dadas. E quando saíram da capela, algo tinha mudado. Não estavam curados, as feridas ainda existiam. Mas pela primeira vez em 3 anos, estavam no mesmo lado. Sofia começou a terapia experimental na segunda-feira seguinte. Os primeiros dias foram ainda mais difíceis que o tratamento anterior. Ela vomitava após cada sessão, reclamava de dores que a faziam gemer durante a noite. E havia momentos em que Luna e Max se perguntavam se tinham feito a escolha certa. Mas desta vez eles enfrentavam juntos. Max segurava a bacia enquanto Sofia vomitava. Luna massageava os pés da filha quando as dores ficavam insuportáveis. Eles se revezavam nas vigílias, mas agora havia algo diferente. Antes de um sair, tocavam o ombro do outro. Um gesto pequeno, mas que dizia, estou aqui. Não estamos sozinhos, era quinta-feira. 10º dia da terapia experimental, quando o telefone de Luna tocou. Ela estava no corredor do hospital, tomando um café requentado, quando viu o nome na tela. Ricardo Mendes, não o médico, mas o cliente. Seu coração disparou. Ela sabia o que aquela ligação significava. Luna. A voz dele era urgente. Consegui uma extensão. Mas preciso de você aqui amanhã, sexta-feira, às 14 horas. É a reunião final. Ou fechamos o contrato ou passa para o Castelano. Luna fechou os olhos. Castelano era seu maior rival no mercado. Perder aquele projeto para ele seria devastador profissionalmente. Ricardo, eu não posso. 2 milhões de reais. Luna. Seu nome em um dos maiores complexos comerciais de São Paulo. É o projeto da sua vida. Projeto da minha vida. As palavras ecoaram na mente dela. 6 meses atrás, ela teria matado por aquela oportunidade. Teria cancelado qualquer coisa. Teria ido. Que horas é a reunião? Ela perguntou. 14 horas. Luna respirou fundo. Vou confirmar e te aviso em 1 hora. Ela desligou e ficou ali, parada no corredor, o celular tremendo em suas mãos. Então voltou ao quarto onde Sofia dormia. Max estava sentado ao lado da cama, lendo algo no tablet. Max! Ele levantou os olhos. Imediatamente percebeu que algo estava errado. O que foi? Sofia tem a cirurgia amanhã. Que horas mesmo? Max franziu a testa. 14 horas. Por quê? Luna não respondeu. Apenas olhou para a filha dormindo, depois para o telefone em suas mãos. Max entendeu. Você recebeu uma ligação de trabalho. Não era uma pergunta. O projeto, Luna admitiu. 2 milhões. Reunião final. Amanhã às 14 horas. O silêncio que se seguiu foi denso. Max não disse nada. Apenas observou Luna esperando. Testando, talvez, ou simplesmente esperando para ver quem ela realmente era agora. Luna olhou para Sofia.
para a filha que quase perderam, para as meninas que havia entrado em pânico achando que seus pais a amavam menos do que amavam suas próprias brigas. E então pegou o telefone e discou: Ricardo, não vou poder ir. Minha filha precisa de mim. Luna, você vai jogar fora. Eu sei o que estou jogando fora. E sei o que estou escolhendo. Sua voz era firme, sem hesitação. Passa para o Castelano. Ele vai fazer um bom trabalho. Ela desligou. Max estava olhando para ela, com uma expressão que Luna não conseguia decifrar. Choque, admiração, talvez até um pouco de dor. Porque se ela tivesse feito isso anos atrás, talvez eles ainda fossem uma família. Luna, não. Ela levantou a mão. Não diz nada. Porque se você disser algo gentil agora, eu vou desmoronar. E eu preciso ficar inteira para ela. Max assentiu, mas algo no olhar dele tinha mudado. Algo que Luna não via há muito tempo. Esperança. Na sexta-feira, às 14 horas, Sofia entrou na sala cirúrgica para um procedimento menor. Instalação de um catéter para facilitar a administração dos medicamentos. Era considerado seguro, mas qualquer cirurgia trazia riscos, especialmente com o sistema imunológico de Sofia comprometido. Luna e Max esperaram na sala de espera, sentados lado a lado, sem cadeiras vazias entre eles desta vez. As mãos de Luna tremiam. Ela entrelaçou os dedos tentando controlá-las, mas não funcionou. Max viu. Sem dizer nada, cobriu as mãos dela com a sua. Luna olhou para ele surpresa. Ele não disse nada. Apenas segurou, firme, quente, presente. Você fez a escolha certa. Ele disse finalmente a voz baixa. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Luna respondeu, as lágrimas finalmente caindo. Em todas as vezes que importava. Mas você fez agora. E isso conta. Luna virou as mãos entrelaçando os dedos com os dele. Max, eu desperdicei tanto tempo. Tanto. Eu também. Ele apertou a mão dela. Mas talvez ainda tenhamos tempo de consertar. Ela olhou para ele, realmente olhou. Viu as linhas ao redor dos olhos, mais profundas agora. Viu os fios grisalhos que não existiam quando se conheceram. Viu as marcas que o tempo e a dor tinham deixado. Mas também viu o homem por quem tinha se apaixonado. Ainda estava lá. Embaixo das feridas, embaixo das cicatrizes. Ainda estava lá. A cirurgia correu bem. Sofia acordou grogue, mas sorridente ao ver os pais ao lado da cama. De mãos dadas. Vocês estão de mãos dadas? Ela murmurou ainda meio sedada. Luna sorriu, limpando as lágrimas. Estamos. Finalmente, Sofia sussurrou e voltou a dormir. 3 dias depois, Sofia teve alta temporária novamente. Ela estava respondendo melhor à terapia experimental. Os exames mostravam melhora, ainda que pequena. Dr. Ricardo estava otimista. Naquela noite no apartamento, Luna decidiu fazer algo que não fazia há anos: cozinhar. Não algo simples, mas o prato favorito de Max, picadinho com quiabo e angu. A receita que a mãe dele havia ensinado a Luna anos atrás. Max chegou do trabalho. Ele tinha voltado meio período, trabalhando remotamente quando possível, e parou na porta da cozinha. O cheiro o atingiu como uma onda de memórias. Você está fazendo... Ele não conseguiu terminar a frase. O picadinho da sua mãe. Luna disse, mexendo a panela. Espero não ter esquecido. Max entrou na cozinha devagar, como se estivesse em transe. Você lembra da receita? Decorei há 15 anos. Achei que nunca fosse esquecer. Ele ficou ali parado, observando-a cozinhar. A forma como ela cortava o quiabo, a quantidade exata de alho que ele gostava, o ponto do angu. Cada detalhe preservado na memória dela como uma relíquia. Por que está fazendo isso? Sua voz estava rouca. Luna desligou o fogo e se virou para ele. Porque eu desperdicei 3 anos fingindo que não me importava. Fingindo que tinha esquecido tudo sobre você. Mas eu não esqueci, Max. Não esqueci nada. Os olhos dele brilharam. Luna, mãe, pai, posso comer na mesa de verdade hoje? Sofia apareceu na porta do quarto, ainda fraca, mas animada. O momento se quebrou, mas não se perdeu. Luna sorriu. Claro, amor. Vamos jantar juntos. Os 3. O jantar foi diferente de qualquer refeição que tinham compartilhado em anos. Sofia conversava animada sobre um livro que estava lendo. Max contava histórias do trabalho. Luna ria, realmente ria. Pela primeira vez em semanas. Era quase normal. Quase como uma família de verdade. Depois do jantar,
Sofia voltou ao quarto para descansar. Luna começou a lavar a louça. Max se aproximou pegando um pano para secar. Você não precisa... Eu quero. Eles trabalharam em silêncio. A cozinha era minúscula, tão pequena que seus corpos se roçavam a cada movimento. Ombro contra braço, quadril contra coxa, cada toque acidental mandando faíscas pela espinha de Luna. Ela lavou o último prato e o entregou para Max. Seus dedos se tocaram. Nenhum dos dois soltou. Max colocou o prato de lado devagar. Ficou atrás dela, tão perto que Luna podia sentir o calor emanando do corpo dele. Suas mãos pousaram na beira da pia, de cada lado dela, não tocando, mas prendendo. Luna parou de respirar. Luna! A voz dele no ouvido dela era baixa, perigosa, cheia de promessas. Ela se virou lentamente. Ficaram cara a cara. Lábios a milímetros de distância. Os olhos de Max caíram para a boca dela. Luna podia sentir o coração dele batendo. Ou era o dela? Não sabia mais onde um terminava e o outro começava. Mãe! A voz de Sofia do quarto quebrou o encanto. Pode trazer água? Luna fechou os olhos, soltando um suspiro trêmulo. Eu vou levar. Ela se afastou, as pernas bambas. Max ficou ali, mãos ainda na pia. Respiração descompassada, o corpo tenso de desejo não realizado. E ambos souberam. A próxima vez que estivessem assim, nada os interromperia. Sexta semana. Sofia estava estável. Não curada, mas visivelmente melhor. As dores diminuíram, o apetite voltou, e pela primeira vez desde o diagnóstico, ela conseguiu assistir a um filme completo, sem precisar pausar por náuseas ou fadiga. Naquela noite, ela dormiu profundamente. Luna e Max, porém, não conseguiam. Havia algo no ar, uma eletricidade que os mantinha acordados, algo que vinha se construindo desde aquele momento na cozinha, desde cada toque acidental, desde cada olhar que durava um segundo a mais. Às 2 da manhã, Luna desistiu de tentar dormir. Pegou um cobertor e foi até a varanda minúscula. São Paulo estava silencioso naquele horário, ou o mais silencioso que uma cidade daquele tamanho conseguia ser. Algumas estrelas tímidas tentavam furar a poluição luminosa. Ela se enrolou no cobertor, tentando não pensar em Max do outro lado da parede, tentando não pensar no calor dele tão próximo na cozinha, tentando não pensar em quanto ainda queria aquele homem. A porta de vidro deslizou. Max apareceu descalço, usando apenas calça de moletom e camiseta. O cabelo estava bagunçado de tanto passar a mão. Também não consegue dormir? Ele perguntou. Não. Ele hesitou por um momento, depois se sentou ao lado dela. A varanda era tão pequena que seus ombros se tocavam. Nenhum dos dois se afastou. Ficaram em silêncio por longos minutos, apenas olhando para a cidade. Luna sentia o calor dele através do cobertor. Sentia o ritmo da respiração dele. Tudo nele ainda era familiar, como uma canção que você não esquece mesmo depois de anos sem ouvir. Eu preciso te contar uma coisa, Max disse finalmente a voz baixa. Sobre o que aconteceu. Antes do divórcio, Luna sentiu o estômago apertar. Max, você não precisa... Preciso. Ele olhou para ela. Porque se há alguma chance, qualquer chance, de consertarmos isso, não pode haver segredos. Luna assentiu, preparando-se para a dor. A mulher das mensagens, Camila. Ele engoliu seco. Era colega de trabalho. A gente ficou próximo durante um projeto. E eu estava tão sozinho. Você trabalhava até tarde, chegava em casa exausta, mal conversava comigo. E ela estava lá, rindo das minhas piadas, perguntando como foi meu dia, olhando para mim como se eu importasse. Luna sentiu as lágrimas queimarem, mas forçou-se a ouvir. Eu nunca te traí fisicamente, Max continuou, a voz quebrando. Nunca a beijei, nunca toquei nela além do profissional. Mas nas mensagens, Luna, eu disse coisas que só deveria ter dito para você. Eu busquei nela o que não estava encontrando em você. Eu sei, Luna sussurrou. Eu vi as mensagens, lembra? Antes de você apagar. E eu nunca te pedi desculpas de verdade. Nunca admiti que, mesmo sem consumar, foi uma traição, porque foi. As lágrimas de Luna finalmente caíram. Por que você me contou isso agora? Porque você merece saber a verdade completa. Ele pegou a mão dela. E porque eu preciso te dizer que sinto muito. Que você estava certa em ter ficado magoada. Que eu falhei com você. Luna olhou para as mãos entrelaçadas. Então respirou fundo.
Eu também tenho algo para confessar. Sua voz estava trêmula. Eu te traí primeiro, Max. Talvez não da forma que você fez, mas traí. Ele franziu a testa confuso. Toda vez que escolhi uma reunião em vez do seu aniversário. Toda vez que perdi um jantar importante porque o cliente ligou. Toda vez que coloquei minha carreira acima de você, do nosso casamento, da nossa família. Ela soluçou. Eu te traí com meu trabalho. Te traí ao fazer você se sentir invisível. Te traí ao ser covarde demais para admitir que eu estava com medo. Medo de quê? De não ser boa o suficiente. As palavras saíram em um sussurro quebrado. Como esposa, como mãe, eu me sentia inadequada. Max. Via outras mulheres que pareciam fazer tudo perfeitamente. E eu não conseguia. Então mergulhei no trabalho, porque era o único lugar onde eu sabia que era boa, onde eu não falhava. Max virou o corpo completamente para ela. Luna, você nunca foi inadequada, nunca. Mas eu me sentia, e em vez de falar com você, em vez de ser vulnerável, eu fugi, construí muros. Transformei nossa casa em apenas mais um lugar onde eu dormia entre reuniões. Ela olhou para ele os olhos vermelhos. E quando você buscou atenção em outro lugar, eu não tive direito de ficar surpresa, porque eu tinha te abandonado primeiro. Max limpou as lágrimas dela com os polegares. Nós dois falhamos. Nós dois construímos o fim. Como deixamos acontecer? Luna perguntou a voz desesperada. Como deixamos algo tão bom se transformar em tanta dor? Porque paramos de lutar. Paramos de falar. Paramos de tentar. Eles ficaram ali. Testas se tocando, respirações se misturando. 3 anos de dor finalmente vindo à superfície. Eu construí narrativas na minha cabeça, Max admitiu. Fiz de mim a vítima perfeita e de você a vilã, porque era mais fácil do que admitir minha própria responsabilidade. Eu fiz a mesma coisa, Luna confessou. Te transformei no marido que não me apoiava, quando a verdade é que eu nunca deixei você me apoiar. Eu não deixava ninguém perto o suficiente para me ver falhando. Max segurou o rosto dela com ambas as mãos. Luna, eu nunca parei de te amar. Nem um dia, nem uma hora. Eu tentei. Juro que tentei. Mas você está em cada respiração minha. Luna fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Eu também nunca parei. E isso me apavora, Max, porque nós já nos machucamos tanto. E se tentarmos de novo e destruirmos tudo outra vez? E se não tentarmos? Ele inclinou a cabeça, os lábios tão próximos dos dela. E se passarmos o resto das nossas vidas nos perguntando e se? Os olhos de Luna se abriram, verdes brilhantes, cheios de medo e esperança em igual medida. Eu estou com medo, ela sussurrou. Eu também. Ele passou o polegar pelos lábios dela. Mas estou mais com medo de viver sem você do que de tentar de novo. Não, houve mais palavras. Max a beijou. Devagar no início. Testando, perguntando. Os lábios dela se abriram sob os dele, que algo dentro de ambos se quebrou. Ou talvez se curasse. O beijo se aprofundou. 3 anos de saudade. De noites solitárias, de travesseiros molhados de lágrimas. Tudo ali naquele beijo. As mãos de Max nos cabelos dela. As mãos dela agarrando a camiseta dele, como se estivesse se afogando e ele fosse ar. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Não quero te perder de novo, Max disse contra os lábios dela. Então não me perca, Luna respondeu. Eu não vou embora desta vez. Eu prometo. Eles se beijaram novamente, mais suave agora. Uma promessa, um recomeço. Max passou o braço pelos ombros dela, puxando-a para seu peito. Luna se aninharam ali, ouvindo o coração dele bater forte e rápido demais. O sol começou a nascer. Listras de dourado e rosa cortando o céu de São Paulo. Um novo dia. Um novo começo. Max? Nós vamos conseguir desta vez? A voz dela estava vulnerável. Vai dar certo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu não sei o futuro, Luna, mas sei que vou lutar. Com tudo que tenho. Porque você vale cada segundo de esforço. Luna levantou o rosto. Os olhos dele se encontraram. E então ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Eu também vou lutar, ela prometeu. Eles ficaram ali, abraçados, vendo o sol nascer, sabendo que o caminho à frente não seria fácil, que ainda havia feridas para curar, conversas para ter, confiança para reconstruir, mas pela primeira vez em 3 anos,
tinham esperança. E às vezes, esperança é tudo que você precisa para começar. O beijo mudou tudo, e nada ao mesmo tempo. Nos 3 dias seguintes, Max e Luna não falaram sobre aquela madrugada na varanda. Não falaram sobre as confissões, sobre as lágrimas, sobre a forma como os lábios deles se encaixaram como peças que nunca deveriam ter sido separadas. Eles apenas existiam no mesmo espaço, com uma tensão nova no ar. Não era mais raiva, era antecipação. Olhares que duravam segundos demais, mãos que se tocavam acidentalmente ao passar o sal. O ar que ficava denso, quando dividiam o sofá para assistir algo com Sofia. Tudo tinha uma camada nova, uma promessa não dita. Sofia notou. Claro que notou. Ela tinha 16 anos, não era cega. Via a forma como a mãe olhava para o pai quando ele não estava vendo. Via o jeito como ele encontrava desculpas para estar no mesmo cômodo que Luna. E pela primeira vez em 3 anos, algo como esperança brilhou nos olhos dela. Vocês estão diferentes, ela comentou na quarta-feira, tomando café da manhã. Seu apetite estava melhor, suas bochechas recuperando um pouco de cor. Diferentes como? Luna perguntou, tentando soar casual enquanto preparava torradas. Não sei, só diferentes. Sofia sorriu. Bom, diferente. Max e Luna trocaram um olhar. Rápido, mas carregado. Então Max sorriu, um sorriso verdadeiro, que alcançava seus olhos e bagunçou o cabelo de Sofia. Estamos tentando. Pequena, para você. E para nós, Luna pensou, mas não disse em voz alta. Easy, sexta-feira. Chegou com a terapia familiar. Mensal, Dr. Ricardo. Tinha insistido desde o início. Além do tratamento físico, Sofia precisava de acompanhamento psicológico. As sessões aconteciam com uma terapeuta especializada em adolescentes com doenças graves. Doutora Beatriz era uma mulher nos seus 50 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque solto, olhos gentis mas penetrantes. Ela tinha o dom de fazer as pessoas falarem verdades que nem sabiam que estavam escondendo. A sessão começou normal. Sofia falou sobre como estava se sentindo melhor fisicamente. Luna falou sobre ter recusado o projeto. Max mencionou que tinha começado a trabalhar menos horas. Tudo superficial. Tudo seguro. Então doutora Beatriz se inclinou para a frente. Sofia, você trouxe algo que queria compartilhar hoje? Luna franziu a testa. Sofia olhou para a terapeuta, depois para os pais e seu rosto empalideceu. Eu não sei se consigo. Você pode, doutora Beatriz disse gentilmente. E eles precisam ouvir. Sofia tirou um caderno velho da mochila. As páginas estavam gastas, a capa amassada. Suas mãos tremiam ao segurá-lo. Eu comecei a escrever isso há 2 anos, depois que vocês se divorciaram. Luna sentiu o estômago apertar. Max se inclinou para a frente tenso. Sofia abriu em uma página aleatória e começou a ler, a voz quebrando. Dia 237 sem os pais juntos. Hoje tive vontade de desaparecer. Se eu sumir, será que eles se preocupam juntos? Luna cobriu a boca com a mão. Sofia virou para outra página. Dia 520. Estou tão cansada de fingir que está tudo bem. Cansada de ser a ponte entre 2 pessoas que mal conseguem olhar uma para a outra. Sofia, Max começou. A voz estrangulada. Mas ela não parou. Dia 680. Comecei a pular refeições, ninguém percebe. Dia 702. Não durmo direito há semanas. Mas se eu contar, vira mais uma coisa para eles brigarem sobre quem tem a culpa. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Dia 750. Às vezes penso que se algo ruim acontecesse comigo, talvez eles se unissem. Talvez eu importasse mais do que o ódio deles. O silêncio na sala era absoluto. Sofia, você está dizendo que... Luna não conseguiu terminar. Eu não fiz de propósito. Sofia gritou, finalmente explodindo. Eu não decidi ficar doente, mas eu parei de me cuidar. Parei de comer direito. Forcei meu corpo até ele não aguentar mais, porque eu queria que vocês me vissem. Queria que vocês parassem. De brigar tempo suficiente para perceber que eu estava me quebrando. Luna sentiu o mundo girar. Ela se levantou, correu para o banheiro da clínica e vomitou. A culpa era física, uma onda de náusea que não passava. Quando voltou, Max estava de pé, a mão sangrando.
Ele tinha socado a parede. Vocês quase mataram sua filha. Doutora Beatriz disse, a voz firme, mas não cruel. Não há doença, vocês com... A guerra que insistiram em travar na frente dela. Eu não queria morrer. Sofia chorava descontroladamente agora. Eu só queria que vocês me amassem. Mais do que odiavam um ao outro. Luna caiu de joelhos. Na frente da filha. Nós amamos você. Mais do que tudo. Mais do que não parecia. Sofia gritou. Vocês viviam brigando sobre quem me buscava. Quem pagava o quê? Quem tinha qual final de semana? Como se eu fosse uma obrigação. Uma coisa para dividir. Max se ajoelhou ao lado de Luna. Sofia, eu sinto tanto. Eu adoeci e vocês continuaram brigando. As palavras de Sofia eram como facas. Mesmo aqui, mesmo com os médicos dizendo que eu precisava de vocês unidos, vocês não conseguiam concordar em nada. Ela estava certa. Tá absolutamente certa. Eu me odeio, Sofia sussurrou, o corpo tremendo. Eu me odeio por ter causado minha própria doença, por ter sido fraca demais para lidar com o divórcio, por ter falhado em manter vocês juntos. Não, Luna segurou o rosto da filha. Não, meu amor. Você não causou nada. Nós causamos. Nós falhamos com você. Mas Sofia não conseguia ouvir. Ela estava hiperventilando. O ataque de pânico tomando conta. Doutora Beatriz chamou uma enfermeira. Aplicaram um sedativo leve. 2 horas depois, no apartamento, Sofia estava dormindo no quarto. Luna estava sentada no chão da sala, abraçando os joelhos. Max estava na varanda, as mãos ainda tremendo. Nenhum dos dois falava. Não havia palavras para aquilo. Foi quando Sofia gritou. Eles correram. Ela estava convulsionando na cama, os olhos revirados, espuma nos cantos da boca. Luna pegou o telefone. Max virou Sofia de lado. Seguindo o protocolo que os médicos tinham ensinado, a ambulância chegou em 8 minutos. Pareceram 8 horas. Tás UTI. A palavra que nenhum pai quer ouvir. Sofia estava em crise. Febre de 40 aziros que não baixava. Convulsões repetidas. Seu corpo estava rejeitando tudo. Os medicamentos, o tratamento, a vida. O trauma emocional desencadeou uma cascata de reações. Dr. Ricardo explicou no rosto sombrio. O corpo dela está desistindo. Não, Luna sussurrou. Não, não, não. Façam o que for preciso. Max disse a voz desesperada. Qualquer coisa. Tirem meus órgãos se precisarem. Só salvem minha filha. Dr. Ricardo colocou a mão no ombro dele. Não é questão de órgãos. É questão de vontade. Ela precisa querer lutar. E agora mesmo, ele não terminou. Não precisava. 3 da manhã. Sala de espera da UTI. Fria, impessoal, cheirando a desespero e desinfetante. Luna estava sentada, abraçando a si mesma, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. Max não conseguia ficar parado. Ele andava de um lado para o outro, as mãos nos cabelos, a respiração irregular. Se a gente perder ela... Luna não conseguiu terminar. Max parou, olhou para Luna, e algo nele se quebrou completamente. Ele atravessou a sala e a puxou para seu colo. Luna se encolheu ali como uma criança assustada, enterrando o rosto no pescoço dele. Eles se abraçaram como se estivessem se afogando e o outro fosse o único salva-vidas no oceano. Não vamos perder, Max disse, mas sua voz não tinha convicção. Eu não vou sobreviver se perdermos ela. Luna chorou. Eu não consigo, Max, eu não... Eu sei. Ele a segurou mais apertado. Eu também não. Ficaram assim por horas, abraçados na cadeira desconfortável, compartilhando dor e medo e culpa. Em algum momento ambos adormeceram, exaustos demais para ficarem acordados, apavorados demais para terem paz. Quando acordaram às 6 da manhã, ainda estavam entrelaçados. E ambos sabiam, se Sofia não sobrevivesse, eles também não sobreviveriam. Não desta vez. A capela do hospital estava vazia quando Luna entrou. Era pequena, com bancos de madeira clara, e um vitral que filtrava a luz da manhã, em tons suaves de azul e dourado. Cheirava a incenso e silêncio. Ela não era especialmente religiosa, mas naquele momento, com Sofia lutando pela vida a poucos andares de distância, Luna precisava de algo, qualquer coisa. Ela caminhou até o altar e, sem pensar, caiu de joelhos. Não foi uma queda dramática, foi uma rendição completa. O corpo dela simplesmente não aguentava mais ficar de pé sob o peso da culpa.
Eu não sei se alguém está ouvindo. Ela começou, a voz quebrando no silêncio. Mas eu preciso dizer isso. Eu preciso... As palavras morreram. As lágrimas vieram. Eu destruí tudo. Meu casamento. Minha filha. Eu estava com tanto medo de falhar que falhei em tudo que importava. Os soluços sacudiram seu corpo. E agora ela está morrendo por minha causa. Por causa do meu orgulho. Da minha covardia. Ela não ouviu quando Max entrou. Só percebeu sua presença quando ele se ajoelhou ao lado dela, seus ombros se tocando. Nenhum dos dois falou por um longo momento. Apenas ajoelhados, dois náufragos dividindo o mesmo destroço. Eu passei 3 anos colocando a culpa em você. Max disse finalmente, a voz rouca. Construí uma narrativa onde eu era o mártir e você a vilã. Mas a verdade... Ele fechou os olhos. A verdade é que eu desisti. Desisti de lutar por nós. E transformei minha desistência em raiva, porque era mais fácil do que admitir que eu também falhei. Luna olhou para ele. Lágrimas escorriam pelo rosto de Max. Eu quase traí você, ele continuou. E por anos me convenci de que era sua culpa. Que você me empurrou para aquilo. Mas não foi. Foi minha escolha, minha fraqueza. Que eu nunca pedi perdão de verdade. Ele se virou para ela completamente. Suas mãos seguraram o rosto de Luna, os polegares limpando as lágrimas que não paravam de cair. Me perdoa? Sua voz era apenas um sussurro. Por ter desistido? Por ter te culpado? Por não ter lutado o suficiente? Luna sentiu algo se partir dentro dela. Não de dor, de libertação. Eu te perdoo, ela disse, e significou cada palavra. E você... Você me perdoa? Por ter sido covarde? Por ter priorizado tudo errado? Por ter feito você se sentir invisível? Max encostou a testa na dela. Eu te perdoo completamente. E naquele momento algo mudou. O ar ficou mais leve. O peso nos ombros diminuiu. Não desapareceu. A culpa ainda estava lá. A dor ainda estava lá. Mas agora era suportável. Porque estavam carregando juntos. Eu te amo, Luna sussurrou. Nunca parei. Mesmo quando doía. Mesmo quando parecia impossível. Eu te amo, Max. Eu te amo, ele respondeu, a voz quebrando. Sempre. Para sempre. Eles se beijaram ali, ajoelhados no chão da capela. Um beijo molhado de lágrimas, carregado de perdão e promessas, e segundas chances. Quando se separaram, Max segurou as mãos dela. Não importa o que aconteça com Sofia. Nós vamos enfrentar juntos, como deveria ter sido desde o início. Luna assentiu. Juntos? Quando voltaram à UTI, a enfermeira os parou no corredor. Seu rosto estava diferente. Não tinha a expressão sombria dos últimos dias. A febre baixou, ela disse, quase sorrindo. Os monitores estabilizaram há 20 minutos. Luna sentiu as pernas fraquejarem. Max a segurou. Como? Ele perguntou. O que mudou? Não sabemos, a enfermeira admitiu. Às vezes, o corpo simplesmente decide lutar de novo. Dr. Ricardo apareceu logo depois. Ele olhou para Max e Luna, para as mãos entrelaçadas, para os rostos que ainda brilhavam de lágrimas, mas agora também de esperança, e assentiu levemente. A alma encontrou paz, ele disse baixinho. O corpo está seguindo. Levou 3 dias. Mas Sofia saiu da UTI. Ela acordou em um quarto normal, com luz natural entrando pela janela, e a primeira coisa que viu foram os pais, dormindo abraçados na poltrona ao lado da cama. Max estava meio reclinado, Luna aninhada contra seu peito, os dedos entrelaçados mesmo no sono. Pareciam completos, como se fossem uma única pessoa dividida em 2 corpos. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas boas, de alívio, de esperança. Vocês voltaram, ela sussurrou. Luna acordou primeiro. Seus olhos encontraram os de Sofia, e ela levantou tão rápido que quase derrubou Max. Você está acordada? Luna segurou o rosto da filha, beijando sua testa, suas bochechas, suas mãos. Você está bem. Graças a Deus você está bem. Max acordou e imediatamente se juntou ao abraço. Os 3 ficaram assim, uma família novamente. Eu sinto muito, Sofia disse, a voz fraca. Por tudo. Por ter... Não, Max interrompeu firmemente. Você não tem nada para pedir desculpas. Nós falhamos com você. Mas não vamos falhar mais. Nunca mais. Sofia olhou de um para o outro. Vocês estão juntos?
Luna e Max trocaram um olhar. Então Luna sorriu. Um sorriso verdadeiro, luminoso. Estamos tentando de novo, ela disse. Se você estiver bem com isso. Sofia começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Se eu estou bem? Eu passei 3 anos rezando por isso. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu novamente, um sono profundo e pacífico. Não mais o torpor da medicação. Max e Luna voltaram ao apartamento. Estava silencioso. As luzes da cidade entravam pelas janelas, pintando tudo em tons de prata. Eles ficaram parados na sala, olhando um para o outro. 3 anos de distância. 3 anos de dor. E agora, finalmente, o espaço entre eles parecia possível de atravessar. Luna, Max disse, a voz baixa e rouca. Eu quero você. Não era uma pergunta, mas ela ouviu a hesitação ali mesmo assim. A chance de recuar, de dizer que não estavam prontos. Mas estavam. Finalmente estavam. Eu também quero você, Luna respondeu. Agora, hoje, sempre. Max atravessou a distância em 2 passos. Suas mãos seguraram o rosto dela, os polegares traçando a linha do maxilar. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. O beijo foi diferente dos outros. Não era gentil, era faminto. 3 anos de abstinência. 3 anos de saudade. 3 anos de noites solitárias desejando o outro. As mãos de Max deslizaram pelos cabelos dela, puxando levemente, fazendo Luna ofegar. Ela agarrou a camisa dele, puxando-o mais perto, como se proximidade não fosse suficiente, como se quisesse fundir-se com ele. Max a levantou sem esforço. As pernas dela se enrolaram ao redor da cintura dele automaticamente. Músculo memória de 1000 noites passadas. Ele a carregou até o quarto, depositando-a na cama com uma gentileza que contrastava com a urgência no beijo. Você é tão linda, ele sussurrou observando-a. O luar desenhava sombras no rosto dela. Como eu fiquei tanto tempo sem você. Nunca mais, Luna prometeu, puxando-o para baixo. Nunca mais ficamos longe assim. Eles se despiram devagar. Não havia pressa agora. Havia reverência. Cada cicatriz, cada marca do tempo explorada, o corpo dela tinha mudado. Um pouco mais magra, algumas linhas novas. O dele também. Mais músculos, alguns fios brancos no peito. Mas para ambos, ainda era o corpo mais bonito do mundo. Quando Max finalmente entrou nela, Luna arqueou. Os olhos se fechando com a sensação de finalmente estar completa novamente. Olha para mim, Max pediu, a voz rouca. Quero ver você. Ela abriu os olhos, verde encontrando castanho. E no olhar dele, Luna viu tudo. Amor. Desejo, perdão, promessa. Eles fizeram amor devagar. Não era perfeito. Era real. Vulnerável, às vezes rindo, às vezes chorando. Mas era deles. Depois, deitados nus e entrelaçados, suor esfriando na pele. Corações ainda acelerados. Max beijou o ombro dela. Eu nunca vou deixar você ir embora de novo, ele jurou. Luna se virou para ele, traçando o rosto com os dedos. E eu nunca vou embora. Elas se aninharam, corpos encaixando perfeitamente. E pela primeira vez em 3 anos, ambos dormiram profundamente. Mas no fundo da mente de Luna, uma pergunta persistia. Será que o amor era suficiente? Eles tinham se encontrado de novo. Tinham se perdoado. Mas e agora? 8ª semana. O último dia do tratamento. Sofia estava sentada na cadeira do hospital, recebendo a infusão final. Seu rosto tinha cor novamente. Seu sorriso era real. E quando o Dr. Ricardo entrou com os resultados dos últimos exames, Luna e Max seguraram as mãos um do outro tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Remissão, ele disse, e a palavra soou como música. A doença está em remissão. Vocês conseguiram. Sofia começou a chorar. Luna a abraçou também chorando. Max fechou os olhos, soltando um suspiro que parecia carregar o peso de 8 semanas inteiras. Ela vai precisar de acompanhamento. Dr. Ricardo continuou. Consultas regulares, exames de rotina. Mas, Sofia, você venceu. Naquela noite, no apartamento que tinha sido seu refúgio e sua prisão, os 3 celebraram com pizza e refrigerante. Sofia riu até a barriga doer. Algo que não fazia há meses, e quando ela finalmente adormeceu no quarto, Luna e Max ficaram na varanda, olhando as estrelas tímidas de São Paulo. Nós conseguimos, Luna sussurrou. Conseguimos, Max concordou, puxando-a para seus braços.
Mas ambos sabiam que o teste real estava apenas começando. 3 meses depois, Luna estava na fila do supermercado quando seu celular tocou. Max. Oi. Ela atendeu sorrindo automaticamente. 3 meses, e ainda sorria toda vez que ele ligava. O que você quer para o jantar? A voz dele era casual, doméstica, perfeita. Surpresa. Você escolhe. Perigoso me dar esse poder. Ela riu. Eu confio em você. Houve uma pausa. Então Max disse, a voz mais baixa, eu te amo. Eu também te amo. 3 meses. 3 meses desde que Sofia recebeu alta. 3 meses desde que decidiram tentar de novo. Mas diferente desta vez. Eles não moravam juntos ainda. Max tinha voltado para seu apartamento, Luna para o dela. Mas jantavam juntos pelo menos 4 vezes por semana. Faziam terapia de casal toda quinta-feira. E aos domingos, os 3 assistiam filmes em família. Era devagar. Era deliberado. Era certo. Luna terminou as compras e foi para casa. Encontrou Sofia na sala, estudando para recuperar o ano escolar que quase perdeu. Mãe, o pai ligou. Disse para você se arrumar bonita hoje à noite. Luna franziu a testa. Por quê? Sofia sorriu misteriosamente. Você vai ver. Às 7 da noite, Max tocou a campainha. Quando Luna abriu a porta, ele estava de terno. Não o casual de trabalho, mas o terno azul marinho que ela sempre disse que ficava perfeito nele. Onde vamos? Ela perguntou de repente nervosa. Você confia em mim? Sempre. Ele a levou de carro. 20 minutos depois, Luna reconheceu o caminho. Max, estamos indo para o hospital. Sim. Por quê? Sofia está bem? Está. Isso não é sobre Sofia. Ele estacionou. É sobre nós. Max a guiou pelos corredores familiares. Passaram pela UTI onde Sofia quase morreram. Passaram pelo quarto onde tinham passado tantas noites em vigília. E então ele parou na frente da capela. A mesma capela onde tinham se ajoelhado e pedido perdão. Onde tinham finalmente se encontrado novamente. Lembra quando você disse que não sabia como voltar? Max perguntou, segurando as mãos dela. Luna sentiu os olhos encherem de lágrimas. Lembro. Eu encontrei o caminho. Ele se ajoelhou. O mundo de Luna parou. Da jaqueta, Max tirou uma pequena caixa de veludo. Quando abriu, revelou um anel. Não o mesmo de antes. Este era diferente. Mais simples. Mais verdadeiro. Este não é o anel de 18 anos atrás, ele disse, a voz emocionada. Aquele representava 2 pessoas. Ingênuas que achavam que amor era suficiente. Este é de 2 pessoas que aprenderam que amor exige trabalho. Exige perdão. Exige estar disposto a ajoelhar e pedir desculpas. 1000 vezes se for preciso. As lágrimas de Luna caíam livremente agora. Luna Cristina Almeida, Max continuou. Você quer se casar comigo de novo? Consciente de quem eu realmente sou. Consciente de que vamos falhar às vezes. Mas vamos sempre, sempre tentar consertar? Consciente de que desta vez é para sempre de verdade? Sim. A palavra saiu como um soluço. Sim. 1000 vezes sim. Max colocou o anel no dedo dela e se levantou, puxando-a para um beijo que tinha gosto de lágrimas e promessas e segundas chances. Quando se separaram, ouviram palmas. Sofia estava na porta da capela, sorrindo de orelha a orelha. Eu sabia que vocês iam ficar juntos. Luna riu e chorou ao mesmo tempo, abrindo os braços para a filha. Os 3 se abraçaram ali, na capela que tinha testemunhado Kix, seu momento mais sombrio, e agora testemunhava seu recomeço. 6 meses depois, o casamento foi pequeno. Apenas família próxima e amigos íntimos. Luna usava um vestido simples de renda branca. Max, o mesmo terno azul marinho. E Sofia era a madrinha, radiante em um vestido lilás. Dr. Ricardo estava lá. Doutora Beatriz também. Marina, a amiga de Luna. Pedro, irmão de Max. 20 pessoas no total. Mas para Luna e Max, poderia ser só eles 2 e ainda seria perfeito. Quando chegou a hora dos votos, Max segurou as mãos de Luna e disse: Eu prometo que vou falhar. Prometo que vou te irritar. Esquecer aniversários eventualmente. Deixar toalha molhada no chão. Mas também prometo que vou sempre pedir desculpas. Vou sempre lutar. E vou sempre, sempre te amar. Luna riu entre lágrimas. Eu prometo que vou trabalhar demais às vezes. Vou ficar teimosa e orgulhosa. Mas prometo que vou sempre lembrar do que realmente importa.
E o que importa é você, é Sofia, é nós. Quando o juiz os declarou marido e mulher novamente, o beijo foi testemunhado por aplausos e algumas lágrimas emocionadas. Mas o momento mais emocionante veio depois, durante o jantar. Sofia pediu a palavra. Ela se levantou segurando uma taça de suco, ainda em recuperação. Álcool estava proibido, e limpou a garganta. Eu tinha um discurso preparado, ela começou. Mas vou improvisar. Respirou fundo. Eu costumava culpar minha doença. Achava que era uma tragédia, uma maldição, mas hoje eu vejo, às vezes, precisamos quebrar para curar de verdade. Ela olhou para os pais, os olhos brilhando. Meu corpo adoeceu, mas minha família se curou. E eu não trocaria isso por nada, porque hoje eu tenho o que sempre quis. Pais que se amam, que me amam e que não têm medo de serem imperfeitos juntos. Luna estava chorando, Max também. Então meu brinde não é apenas para vocês. É para nós, para segundas chances, para perdão. E para o amor que é forte o suficiente para sobreviver, até mesmo a nós mesmos. Sofia levantou a taça. Aos meus pais e à nossa família. A nossa família, todos repetiram. Aquela noite em Búzios, o mesmo hotel de 18 anos atrás, Max carregou Luna sob a chuva até o quarto, exatamente como tinha feito na primeira lua de mel. Mas tudo era diferente agora, melhor. Eu te amo mais hoje do que qualquer outro dia da minha vida, ele disse, depositando-a no chão. Eu te amo em todas as minhas versões. Luna respondeu, segurando o rosto dele. A quebrada, a curada e tudo entre isso. Fizeram amor ouvindo o som do mar, mas não eram mais jovens ingênuos, achando que amor era fácil. Eram sobreviventes, guerreiros, amantes, que quase perderam tudo e lutaram para recuperar. E no final, perceberam a verdade mais simples e mais profunda. Algumas histórias de amor precisam terminar para recomeçar da forma certa. A deles quase terminou em tragédia, mas renasceu em milagre. E desta vez, era para sempre. Um ano se passou como um suspiro. Sofia estava completamente curada. Os exames mostravam que a doença não dava sinais de retorno. Ela voltou à escola, recuperou as notas e agora planejava cursar medicina, inspirada por tudo que havia vivido. Max e Luna se mudaram para um apartamento novo, maior, com uma varanda de verdade, não aquela minúscula onde tinham se reconciliado. Mas a varanda antiga tinha um lugar especial em seus corações. Era onde tudo tinha recomeçado. Era uma noite de sexta-feira, quando os três se reuniram na varanda do novo lar. Sofia estava enrolada em um cobertor, tomando chocolate quente. Max tinha o braço ao redor de Luna, que estava diferente, mais radiante, mais plena. Vocês vão me contar ou vão continuar me fazendo de boba? Sofia perguntou de repente, sorrindo. Luna e Max se entreolharam. Contar o quê? Luna perguntou, tentando parecer inocente. Mãe, eu tenho 17 anos. Eu não sou cega. Sofia apontou para a barriga de Luna. Você não está tomando café há semanas. Vive com enjoo de manhã. Meu pai anda te tratando como se você fosse de porcelana. Luna riu, lágrimas nos olhos. Você sempre foi esperta demais. Estou grávida, ela admitiu, a mão indo instintivamente para a barriga ainda plana. 12 semanas, Sofia gritou de alegria, pulando para abraçar os pais. Eu vou ter um irmãozinho. Ou irmãzinha. Você está feliz? Max perguntou, esperançoso. Feliz, estou radiante. Sofia abraçou os dois com força. Nossa família estava quebrada. Agora está crescendo. Mais tarde, quando Sofia voltou para o quarto, Luna e Max ficaram sozinhos na varanda, olhando as estrelas, mais visíveis naquele bairro mais afastado do centro. Você acha que vamos conseguir? Luna perguntou, a mão na barriga. Fazer diferente desta vez? Max beijou o topo da cabeça dela. Nós já estamos fazendo diferente. Terapia toda semana, jantares em família, limites de trabalho. E desta vez, ele colocou a mão sobre a dela. Desta vez não estamos sozinhos. Estamos juntos. Luna se virou nos braços dele. Eu te amo. E eu amo o que nos tornamos. Eu também. Eles se beijaram sob as estrelas, sabendo que o caminho à frente não seria perfeito. Haveria desafios. Haveria noites difíceis com um bebê. Haveria momentos de dúvida. Mas também haveria amor, perdão, e a certeza de que, não importa o que viesse,
enfrentariam juntos, porque algumas histórias de amor precisam terminar para recomeçar da forma certa. Que a deles tinha recomeçado, mais forte, mais verdadeira, mais bonita do que nunca, porque no final não foi o hospital que os curou, foi o amor que nunca morreu. Apenas esperou pacientemente até que ambos estivessem prontos para vê-lo novamente. Max e Luna aprenderam que segundas chances não são dadas, são conquistadas, e que o verdadeiro amor não é aquele que nunca falha, mas aquele que se levanta toda vez que cai. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem de esperança. Inscreva-se no canal para mais histórias que celebram o poder do perdão e do recomeço. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Seu apoio é o que nos permite continuar compartilhando amor através de palavras.